quanto o luto pode afetar alguém. Esse escritor, assolado pela perda de sua esposa, teve sua sanidade destruída até que... Mas antes, inscrevam-se no canal e deixem aquele like. E não se esqueçam, horrores inimagináveis habitam o lugar nenhum. Minha esposa faleceu às 13h33 de uma sexta-feira. Sua morte não foi inesperada. Polly havia sido diagnosticada com câncer de mama no ano anterior e, infelizmente, os médicos o diagnosticaram tarde demais. Mesmo assim, ela lutou com todas as suas forças, suportando meses de quimioterapia intensa até esgotar todas as suas forças. As últimas semanas de vida de Polly foram passadas em uma cama de hospital, comigo ao seu lado em vigília constante. Ela estava consciente e conseguia falar e comer durante a primeira semana, e eu levava suas comidas favoritas enquanto conversávamos, ríamos e assistíamos aos nossos programas de TV e filmes. A mudança nela foi bastante repentina e francamente devastadora, pois da noite para o dia ela ficou praticamente em coma, deitada imóvel na cama do hospital, incapaz de se mover ou falar, mesmo com os olhos bem abertos. Foi uma coisa estranha e perturbadora. No fundo, eu já sabia que minha esposa estava morrendo há algum tempo, mas não parecia real enquanto eu ainda pudesse conversar com ela e compartilhar memórias dos momentos felizes que passamos juntos. Mas naquela manhã, ela simplesmente me encarou com os olhos vidrados e a boca aberta. Acho que foi naquele momento que a ficha caiu para mim. As enfermeiras disseram que Polly ainda conseguia me ouvir e me entender, e que eu deveria continuar a falar com ela o dia todo. Não sei se isso era verdade ou não, mas fazer isso me trouxe um pequeno conforto. E assim, durante aqueles últimos dias, conversei com minha esposa, segurei sua mão, dei-lhe lascas de gelo, já não a alimentavam mais, e esperei que ela morresse. Não me interpretem mal, eu não estava sozinho durante esse período. Tive grande apoio da nossa família e amigos próximos, todos os quais visitavam Polly diariamente. E a equipe do hospice foi fantástica, prestando cuidados compassivos até o fim. Mas, ainda assim, aqueles últimos dias foram um inferno para mim. Havia a dor de ver a mulher que eu amava reduzida a esse estado, definhando até virar nada e uma casca do que era antes. E havia meus próprios sentimentos como marido, sentir-me tão inútil por não poder fazer nada para ajudar minha esposa moribunda ou aliviar seu sofrimento. A morte da minha Polly era esperada, mas também abrupta e chocante. Não sei bem o que a matou no final, talvez um ataque cardíaco ou um derrame. Eu tinha acabado de voltar para perto dela quando aconteceu, pois Polly subitamente encerrou dias de inatividade, sentando-se na cama e ofegando. Fiquei atônito, e por um breve momento pensei que um milagre tivesse acontecido. Minha querida esposa ressuscitada, salva das garras da morte. Mas é claro que não foi o caso. Um momento depois, ela estava de volta ao colchão, convulsionando violentamente, enquanto seu corpo esgotava as últimas forças. Gritei pela enfermeira e abracei minha esposa com força, dizendo o quanto a amava enquanto lutava para conter as lágrimas. Felizmente, tudo acabou rápido, pois o corpo de Polly ficou imóvel e ela parou de respirar. A enfermeira estava a postos para verificar seu pulso, confirmando logo que minha esposa havia falecido. E foi isso. Então, como posso descrever meus sentimentos naquele momento após a morte dela? Estaria mentindo se dissesse que não fiquei aliviado, pelo menos até certo ponto. O sofrimento de Polly finalmente havia acabado, assim como a meia existência que ela suportou naqueles últimos dias de vida.
Mas essa sensação temporária de alívio foi superada pelo horror de perder a pessoa que eu mais amava no mundo. Os dias seguintes foram passados dirigindo, enquanto eu coordenava com a família enlutada de Polly os preparativos para o funeral. Foi um dia emocionante, com certeza. Muitas lágrimas foram derramadas, especialmente enquanto assistíamos ao caixão sendo baixado ao solo. Mas me consolei com todos os familiares e amigos que compareceram e com as histórias tocantes que foram compartilhadas. Os dias e semanas seguintes foram os mais difíceis, quando voltei para casa sozinha, para uma casa repleta de lembranças da Polly, suas roupas, suas fotos, seus livros, até seu cheiro ainda estava presente. E, claro, havia o lado vazio da nossa cama. Em todos os lugares havia lembretes do que eu havia perdido, destacando o vazio em minha vida que havia sido tão cruelmente imposto a mim. Bem, este é um começo apropriadamente deprimente para minha história. Mas o que mais posso dizer sobre mim, além do fato de ser um viúvo em luto? A história da minha vida, em sua totalidade, não é relevante para a história que desejo contar a vocês. Basta dizer que sou um escritor, especificamente um escritor de terror. Não estou dizendo que sou um autor de sucesso, nem mesmo particularmente bom. Vendi alguns contos e publiquei romances independentes, que foram razoavelmente bem recebidos, mas nunca me dediquei integralmente à escrita. Dito isto, é minha paixão. E a Polly sempre foi minha maior apoiadora. Ela era minha musa, minha revisora e fã número 1. Francamente, não sei como minha esposa lidou com todas as minhas besteiras ao longo dos anos, mas ela sempre esteve lá para me ajudar. Seria justo dizer que tenho um histórico de depressão, e minha escrita me ajudou muito a lidar com essas emoções sombrias. Minha arte, ou tentativas de fazê-la, foi terapêutica para mim. Mas havia um grande problema. O período imediatamente posterior à morte de Polly foi o mais sombrio da minha vida, mas eu não consegui escrever. Nenhuma palavra. Minha paixão se foi, substituída pelo vazio do bloqueio criativo. Naqueles dias sombrios, toda a minha esperança se foi, e o único consolo que encontrei foi no fundo de uma barraca de bebida. Meu retiro solo de escritor não foi nada sério. Eu disse aos meus amigos preocupados que precisava de um tempo sozinho para trabalhar no meu próximo romance. E que melhor lugar do que uma cabana isolada na floresta para trabalhar no meu mais recente conto de terror. Mas isso era um monte de bobagem. Experiências de escape room assombradas. Na verdade, eu estava cansado dos meus amigos me darem sermões sobre meu comportamento alcoólico e quererem me tirar de casa. Sinceramente, eu só queria um lugar para ficar sozinho, para poder me afogar em uma autopiedade embriagada. Mas o que encontrei lá na floresta foi algo que eu jamais poderia ter previsto. E apesar dos horrores que enfrentei naquela longa noite, acredito piamente que essa experiência salvou a minha vida. O que posso dizer sobre a pequena cabana de madeira onde fui forçado a enfrentar meus demônios? Não era nada fora do comum. Pitoresca, arrumada, mas básica. Eu tinha as comodidades essenciais, mas não tinha sinal de telefone nem conexão de internet. Eu estava realmente isolado do mundo exterior, tendo como única companhia as várias barracas de vodka barata que trouxe comigo e um laptop que eu não esperava usar. Admito que havia uma tranquilidade pacífica naquela floresta que eu apreciava enquanto observava os pinheiros com a luz do sol penetrando pela copa. Por um tempo, encontrei conforto no ambiente natural, mas esse alívio foi apenas temporário, e a tristeza e o desespero voltaram assim que o sol se pôs. A escuridão me lembrou de tudo que eu havia perdido e do vazio da minha vida. Mas quando eu olhei para a floresta escura, não senti medo nem apreensão. E isso, de alguma forma, era ainda mais deprimente. Houve um tempo em que minha imaginação fértil estaria repleta de imagens de bruxas, lobisomens, espíritos malignos e outros terrores ancestrais. Mas não agora. Adorei terror a vida toda.
A ideia de sentir medo sempre me atraiu de uma forma perversa. Mas que horror maior o mundo poderia me infligir? O que mais eu poderia sofrer agora que minha amada Polly se foi? Mas mesmo assim, eu não tinha perdido a esperança de escrever naquele fim de semana. Talvez eu estivesse apenas cumprindo a tarefa ou tentando me sentir menos culpado pela minha procrastinação e derrotismo. Então, liguei meu laptop e me vi olhando para uma página em branco na tela, sem conseguir encontrar as palavras para contar minha história. A página em branco, sempre o pior pesadelo de um escritor. Até tentei reler alguns dos meus trabalhos anteriores, as histórias mais bem recebidas, mas isso também não ajudou. À medida que lia, eu ficava cada vez mais desanimado, acreditando que sempre fui um péssimo escritor e que Polly simplesmente me mimara durante todos aqueles anos. Experiências de escape room assombradas. E qual era o sentido de tudo isso, afinal? Por que eu tinha passado tantas horas escrevendo essas malditas histórias? E o que eu tinha para mostrar em troca? A única coisa boa que eu tinha feito na vida era me casar com a Polly, e agora ela se fora para sempre. Sentado na mesa de jantar com a janela aberta, meus olhos lacrimejavam e minha visão ficava turva enquanto eu bebia drink após drink. Não consegui digitar uma única frase coerente durante muitas horas. E depois de um tempo, comecei a odiar o laptop, pois parecia que a tela em branco estava zombando de mim. Por fim, perdi a paciência. Num momento de fúria embriagada, levantei meu laptop da mesa e o joguei pela janela, observando com uma satisfação sombria enquanto ele caía com estrondo na grama lá fora. Eu esperava que o dispositivo eletrônico se espatifasse em pedaços, mas isso não aconteceu. Aliás, o laptop nem sequer ficou sem energia, pois a tela continuou a emitir sua luz artificial, lançando um farol inquietante no meio da floresta vazia. Aquilo era bizarro, mas o que se seguiu desafiava qualquer explicação lógica. Continuei a observar o computador, atônito e confuso, enquanto a tela ganhou vida. Fiquei horrorizado ao ver um rosto fantasmagórico aparecer, um rosto distorcido, cheio de dor e terror. Meu queixo caiu e senti um frio por todo o corpo. Honestamente, meu cérebro exausto não conseguia compreender o que eu estava vendo, mas isso era só o começo. Um momento depois, o rosto não estava mais na tela. Estava vindo através dela. Uma máscara fantasmagórica e, em seguida, uma cabeça inteira emergiu de dentro do laptop. Isso não quer dizer que atravessou a tela. Em vez disso, emergiu de baixo, como se a tela do computador fosse uma membrana líquida. Mas o pesadelo não terminou aí. Primeiro veio a cabeça e depois o resto do corpo emergiu. Pescoço, ombros, tronco, braços e, finalmente, 2 pernas. A forma completa de um adulto não deveria passar pela tela estreita, mas de alguma forma passou, e em pouco tempo a figura escapou de sua prisão digital e estava inexplicavelmente de pé na grama, tendo chegado ao nosso mundo. É difícil para mim descrever a entidade impossível que estava a poucos metros da janela da cabine. Para os propósitos desta narrativa, descreverei a criatura como ele, embora eu honestamente não saiba se a entidade tinha um gênero específico e não possuía características que a identificassem como homem ou mulher. A entidade assumiu uma forma humanoide. Tinha 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, e media cerca de 1,80 m de altura. Não havia um único pelo no seu corpo. E o que se passava por sua pele? Bem, isso era no mínimo bizarro. A entidade estava coberta da cabeça aos pés por um brilho branco artificial, semelhante à tela do laptop de onde ele havia emergido. Mas não só isso. Sua pele branca fluorescente também estava coberta de palavras, esticadas sobre a pele como tatuagens por todo o corpo. Mas essas palavras não estavam pintadas na entidade. Elas eram parte dele, compondo o seu DNA. E ao olhar de mais perto, percebi que as palavras que o consumiam eram minhas, o produto da minha própria mente distorcida e do texto das minhas histórias.
Meus olhos se arregalaram e meu corpo inteiro tremeu quase incontrolavelmente. Não consegui desviar o olhar do horror à minha frente e continuei a observar, aterrorizada, a entidade se virar lentamente para me encarar. Ele tinha poucas características distinguíveis no que se passava por seu rosto, sem nariz ou orelhas que eu pudesse ver e apenas uma fenda onde deveria estar sua boca. Mas quando olhei em seus olhos horríveis, meu coração quase parou. Aqueles olhos malditos, se é que se pode chamá-los assim. Eles queimavam com um vermelho intenso, parecendo portais para o próprio inferno. E ele estava olhando diretamente para mim, com tanta intensidade como se eu fosse a única pessoa em todo o universo sob sua perspectiva. Não consigo descrever o terror que sentia ao olhar para aqueles orbes em chamas, mas fiquei paralisado naquele momento e, por mais que tentasse, não conseguia desviar o olhar. Um momento de tensão insuportável passou antes que a boca da criatura, em forma de fenda, se abrisse lentamente, revelando um enorme buraco negro em seu interior. Então, a criatura emitiu um grito de gelar o sangue, que ecoou pela floresta, um lamento semelhante ao de uma banshee que abalou minha alma. Foi isso que me tirou da minha paralisia induzida pelo terror. Disparei para frente, batendo a janela enquanto os gritos profanos continuavam. Em seguida, recuei da sala de jantar, virando as costas para a criatura horripilante enquanto corria para o corredor e depois para o quarto, batendo a porta atrás de mim. Encolhi-me dentro do quarto por um bom tempo, com a cabeça latejando e o corpo tremendo. Os gritos finalmente cessaram, sendo substituídos por um silêncio ameaçador. Por fim, criei coragem suficiente para me esgueirar até a janela do quarto e abrir a cortina para poder espiar lá fora. Mas não havia sinal da entidade bizarra que eu havia testemunhado momentos antes. Na verdade, não havia nada lá fora. Nada além das árvores escuras e nenhum som além do distante chirriar dos grilos. Comecei a me tranquilizar. Certamente eu havia imaginado a criatura impossível. Sua aparência devia ser uma alucinação causada pelo alcoolismo e privação de sono. Ri amargamente da minha própria tolice, dizendo a mim mesmo o quão ridículo tudo aquilo era. Não havia nenhum monstro lá fora. Nada havia aparecido na tela do meu laptop. Fantasmas e demônios não eram reais, e os únicos horrores neste mundo eram o sofrimento e a morte inevitável. Levantei-me e saí timidamente do quarto, voltando para a sala de jantar. Olhando pela janela da frente, vi meu laptop ainda jogado na grama, com a tela preta e o computador desligado. Balancei a cabeça antes de me sentar novamente à mesa de jantar e me servir de mais uma bebida. A ilusão, pelo menos, tinha se mostrado um interlúdio emocionante o suficiente para fazer meu sangue ferver. Mas agora que havia acabado, não tinha mais nada a esperar além de uma noite deprimente de bebedeira e autopiedade. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Mas, enquanto virava mais uma vodka, fui interrompido por uma batida forte na porta da frente, um choque que me fez pular da cadeira. Nem preciso dizer que eu não esperava visitas, e minha mente imediatamente retornou à entidade que eu me assegurei de que não era real. Certamente não poderia haver uma conexão, mas ainda assim, quem estaria ali a esta hora da noite? Por um tempo, fiquei em silêncio, esperando que o visitante indesejado desistisse e fosse embora. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, as batidas só ficaram mais altas e intensas, até que eu pensei que a porta se soltaria das dobradiças. Finalmente me cansei, pulei da cadeira e saí pisando forte para o corredor, com o sangue bombeando de adrenalina e medo. "Quem está aí?" gritei quando segui a porta. As batidas cessaram abruptamente, seguidas de um momento de silêncio ameaçador.
E então o visitante me respondeu através da porta fechada. Eu disse responder, mas, na verdade, ele repetiu as minhas próprias palavras. Quem está aí? A voz tinha uma qualidade estranha e quase desumana, e o tom do estranho me deu um arrepio na espinha. O que diabos você quer? Foi minha pergunta seguinte. Houve uma breve pausa antes que o estranho repetisse novamente minhas exatas palavras. O que diabos você quer? O que realmente me assustou foi a voz, ainda estranha, só que dessa vez ele estava claramente imitando o meu próprio tom e tom. Fiquei assustado e insultado ao mesmo tempo, acreditando que o visitante indesejado estava zombando de mim deliberadamente. Você está invadindo propriedade privada. Saia daqui ou eu chamo a polícia! Exclamei. Foi um blefe da minha parte. Não havia sinal de celular ali e a cabana não tinha telefone fixo. Acho que o estranho percebeu meu engano, porque sua resposta foi ainda mais uma zombaria cruel. Invasão de propriedade! Chamem a polícia! O que seguiu foi uma gargalhada distorcida que fez meu sangue congelar. E um momento depois, ele começou a bater na porta novamente, tentando furiosamente entrar. Meu cérebro entrou em pânico quando percebi que teria que me defender. Corri para a sala e peguei a coisa mais próxima que eu pudesse usar como arma, a garrafa de vodka pela metade. Voltei para o corredor com minha arma improvisada, mas as batidas tinham parado. A porta da frente era resistente e resistira ao poderoso ataque, então eu esperava que o agressor tivesse desistido. Mas então me lembrei que a cabana tinha uma porta dos fundos e eu pensei a deixar destrancada. Temerosamente, recuei para a pequena cozinha para descobrir que meu agressor já havia entrado. A figura diante de mim era alguém de um pesadelo, ou mais precisamente, de uma história de terror que eu mesmo criei. Reconheci-o imediatamente, notando as semelhanças com a descrição que eu havia escrito: a jaqueta de couro e a calça jeans, o cabelo escuro desgrenhado e oleoso, a barba por fazer grossa no queixo e o sorriso torto nos lábios secos. E então havia seus olhos, olhos escuros e terríveis, cheios de malícia e raiva. Ele era exatamente como eu imaginara enquanto escrevia. Mas como ele poderia estar aqui, em carne e osso? Fiquei ali olhando para ele do outro lado do chão da cozinha, paralisado pelo medo causado pelo choque e incapaz de dizer uma palavra. "Você sabe quem eu sou?" rosmou o intruso. "Sim", respondi, em pouco mais que um sussurro. O nome do intruso era Jack Leach, um assassino em série de uma dimensão infernal, lançado em nosso mundo para causar um caos sangrento. Jack sorriu sadicamente, seus olhos brilhando com alegria assassina. "Então você sabe por que eu estou aqui?" Ele cuspiu. Naquele momento, jurei que conseguia ver algo mais por trás daqueles olhos escuros, um vermelho vivo que eu já tinha visto antes. Mas não tive tempo de juntar as contas, porque um segundo depois, Jack estava avançando freneticamente em minha direção como um predador atacando sua presa. Agi por puro instinto, atacando com a garrafa de vodka e atingindo meu agressor na cabeça. Ele grunhiu quando o vidro se estilhaçou e caiu no chão. Corri em direção à porta da frente e tive dificuldade para abrir a fechadura. Mas Jack logo se recuperou. Sua cabeça sangrava, mas o assassino estava furioso, gritando obscenidades enquanto corria pelo corredor. Eu ainda estava tentando abrir a porta quando ele me atingiu por trás, dando um soco forte na parte inferior das minhas costas. A dor me percorreu enquanto eu desabava no chão. Mas Jack não hesitou e me chutou impiedosamente enquanto eu estava no chão. De seguida, ele me agarrou com força pela camisa, me jogando para o chão com uma força inacreditável. Meu corpo inteiro doía, mas eu não queria desistir. Não podia deixar aquele monstro acabar com minha vida. Tentei me levantar e lutar, mas Jack era rápido e forte demais. Em um instante, ele estava em cima de mim, me prendendo ao chão enquanto suas mãos enormes agarravam meu pescoço.
Ele começou a apertar, exercendo uma pressão enorme enquanto me estrangulava lentamente. O pânico se instalou enquanto eu lutava desesperadamente, mas sem sucesso. Vi seu rosto horrível me encarando, saliva e sangue escorrendo de sua boca e seus olhos escuros cheios de loucura. Fiquei mais fraco, pois meu cérebro estava sem oxigênio. A luta havia sido vencida. Então, perdi a consciência, meus olhos se fechando enquanto a escuridão me consumia. Levantei-me do chão de madeira em pânico, mas Jack não estava lá. A porta da cabana estava aberta e uma brisa fresca soprava. Jack tinha ido embora? Me teria deixado para morrer? Minha garganta doía muito e meu corpo devia estar coberto de hematomas, mas, de alguma forma, eu ainda estava viva. Eu tinha recebido uma segunda chance e pretendia aproveitá-la. Em um instante, levantei-me e corri para fora. Fui direto para o meu carro, me atrapalhando com as chaves antes de conseguir abrir a porta e pular para o banco do motorista. Em seguida, coloquei a chave na ignição, mas o motor não pegou. Estava completamente morto. Bati com os punhos no volante, frustrado e furioso, e tentei pensar. Talvez o Jack, ou quem quer que ele realmente fosse, tivesse sabotado meu carro de propósito. Talvez ele tivesse me deixado viva de propósito. O desgraçado estava brincando comigo, tentando prolongar meu sofrimento antes de finalmente acabar comigo. Eu me senti fisicamente mal ao olhar para a floresta escura que de repente se tornou muito mais sinistra. O que eu faria agora? Eu poderia tentar escapar a pé. Talvez eu conseguisse chegar na estrada e chamar alguém. Mas não imagino minhas chances de atravessar a floresta, não com ele ainda lá fora. Olhei nervosamente para a cabana. Era doloroso voltar para lá, considerando o ataque horrível que acabara de sofrer. Mas imaginei que minha melhor chance seria me trancar lá dentro e tentar resistir até o amanhecer. Então, lenta e cautelosamente, saí do carro e voltei para a cabana, trancando a porta da frente com segurança antes de repetir o processo com a porta das costas. Mas eu cometi um erro crítico, pois esqueci de verificar o interior da cabana. E quando me retirei para a sala de estar, ele estava lá me esperando, sentado confortavelmente no sofá, com um sorriso nos lábios. O intruso que me esperava no sofá da sala de estar não era o Jack. Levei um instante para perceber. Tamanho foi o meu choque quase total. Mas a entidade que estava sentada à minha frente era mais uma criação de uma de minhas histórias. Seu nome era Sr. Schwartz, e ele se disfarçava de vendedor ambulante, embora seus verdadeiros interesses fossem bastante sinistros. Sua aparência era quase o oposto de Jack Leach. Schwartz estava bem vestido, com um terno de corte fino, sapatos engraxados e uma gravata vermelha vibrante. Ele era inegavelmente bonito, barbeado e com o cabelo loiro penteado para trás. O sorriso em seus lábios parecia genuíno, assim como o brilho em seus olhos azuis. Mas, olhando mais de perto, pôde ver a malícia naqueles olhos e algo mais também. Um tom avermelhado atrás de suas pupilas que sugeria a verdadeira identidade de Schwartz e de Jack Leach. Meu cérebro dolorido finalmente estava juntando as peças, mas talvez Schwartz pudesse preencher as lacunas. Ele se levantou assim que entrei na sala, sorrindo amigavelmente enquanto me estendia a mão em sinal de amizade. Recusei-me a cumprimentá-lo, mas Schwartz não se intimidou e me chamou pelo primeiro nome. Por favor, Edward, não sou seu inimigo, só quero conversar. Por favor, sente-se. Ele acenou com a cabeça em direção à cadeira à sua frente. Pensei por um momento tentando decidir o que fazer. Nada disso fazia sentido, mas eu fora forçado a aceitar o impossível. Se minha teoria estivesse correta, a entidade que emergiu da tela do meu laptop poderia assumir múltiplas formas, primeiro como Jack Leach e agora como Sr. Schwartz. Eu não tinha ideia de como isso poderia acontecer,
Mas uma coisa era certa: a entidade tentou me matar, estrangulando-me ao ponto de quase morte. E claro, Schwartz não estava me ameaçando agora, mas eu sabia muito bem o quão perigoso ele poderia ser. Meus instintos me diziam para correr, mas para onde eu iria e quão longe eu conseguiria chegar antes que ele me alcançasse? Por mais desagradável que fosse, senti que precisava ficar e ouvi-lo e talvez descobrir o propósito da criatura. Então, sentei-me com a fera e fiz-lhe as perguntas mais óbvias. O que você está? O sorriso em seus lábios não desapareceu quando ele respondeu. Você sabe quem eu sou, Edward. Afinal, você me criou. Balancei a cabeça em descrença, não querendo encarar um monstro. Seja lá o que você for, está claro que você pode se transformar num piscar de olhos, disse com medo. Você está usando minhas próprias palavras contra mim, assumindo a forma dos monstros que eu criei na página. Schwartz riu antes de repetir o que eu disse em aparente confirmação. Suas palavras, seus monstros. Senti uma raiva ardente naquele momento, encontrando os olhos do monstro e vendo os orbes vermelhos que mostravam um vislumbre de sua verdadeira identidade. O que você quer de mim? Cuspi. Schwartz riu gentilmente mais uma vez antes de revelar sua agenda. Vamos, Edward. Você sabe quem eu represento e o que posso lhe oferecer. E eu sei o que você deseja mais do que qualquer coisa no mundo. Polly, sua amada esposa. Meu estômago embrulhou quando fiquei enjoado ao ouvir o nome da minha amante sair da boca suja daquela fera. O que diabos você quer dizer com isso? Perguntei impacientemente. Polly, repetiu ele, eu posso trazê-la de volta para os seus braços amorosos. Vocês podem ficar juntos novamente. E tudo o que preciso de você, Edward, é uma promessa de fidelidade. Desta vez, foi a minha vez de sorrir, porque eu entendia o que estava acontecendo. Na minha história, o Sr. Schwartz era um emissário do inferno, um demônio em trajes finos que visitava os tristes e desesperados, oferecendo-lhes vastas riquezas ou o retorno de entes queridos perdidos, em troca de suas almas, é claro. Sinto muito, Sr. Schwartz, mas o senhor está se esquecendo de uma coisa. Eu sei como essa história termina. Qualquer um que fizer um acordo com o senhor e seu mestre se arrependerá no futuro. Schwartz estava perdendo a paciência rapidamente, com a raiva transparecendo em sua voz à medida que ele se tornava mais direto. Então qual é a sua resposta, Edward? Sim ou não? Pensei por um longo momento, considerando seriamente a proposta da entidade. Será que ele realmente conseguiria trazer Polly de volta? E valeria a pena sacrificar minha própria alma para dar uma segunda chance à mulher que eu amava? Mas não. Devia ser um truque. A entidade não tinha o poder de ressuscitar os mortos. Ele estava apenas imitando o personagem na minha história, contando mentiras e fazendo falsas promessas. No fim, minha decisão foi fácil. Isso é definitivamente um não, respondi desafiadormente. Naquele momento, a máscara de Schwartz caiu e suas palavras foram preenchidas de uma fúria biliosa. Seu idiota! Ele cuspiu, levantando-se da cadeira e apontando agressivamente em minha direção. Eu lhe ofereço a chance de salvar sua esposa e você é covarde demais para aceitá-la? Quer saber a verdade, Edward? Você prefere se afogar em autopiedade e tristeza a torrar-se até a morte? Você é um verme patético e nunca foi bom o suficiente para ela. Fiquei vermelho naquele momento e incapaz de conter a raiva depois daquele discurso odioso. Pulando da cadeira, confrontei Schwartz, gritando na sua cara: Volte pro inferno! Mas meu ato de desafio furioso foi imprudente e Schwartz respondeu com violência. Num instante, sua verdadeira face foi revelada. A de um diabo perverso com escuridão no lugar de uma alma.
Ele rugiu com fúria sanguinária antes de colocar suas mãos em forma de garras sobre mim, empurrando meu corpo com uma força imensa. Bati forte na mesa de jantar e senti uma dor aguda na parte de trás da cabeça antes de desmaiar. Mais uma vez, acordei e me vi sozinho, com a cabeça latejando e o corpo todo doendo, mas a entidade me deixou vivo. Eu me perguntava por que ele estava fazendo aquilo comigo. Será que ele gostava de me atormentar? Provavelmente. As manifestações de Jack Leach e de Sr. Schwartz me espancaram até a morte, mas o verdadeiro dano foi feito à minha já frágil psique. Eu já estava em péssimo estado antes mesmo de chegar aqui, com a dor me consumindo e destruindo pouco que restava na minha triste vida. Mas a tortura infligida a mim por essa entidade infernal me levou ao limite. As palavras de Schwartz, em particular, me magoaram muito, e eu não conseguia tirá-las da cabeça. Ele me chamou de covarde, de verme patético. Disse que eu nunca seria bom o suficiente para Polly. Talvez ele estivesse certo. Que esperança eu tinha agora? O que seria da minha vida sem a Polly? Um inferno. É isso? Levantei-me do chão e procurei outra garrafa de vodka na cozinha, tentando aliviar a dor com álcool. Tomei um longo gole enquanto cambaleava para o corredor, mas congelei ao ver a mais recente manifestação horrível da entidade. A figura estava alta no corredor, bloqueando o caminho até a porta. Não importava, pois eu sabia que não havia como escapar daquele mal. O monstro à minha frente não tinha boca, nem olhos visíveis, nem qualquer característica física. Assumia a forma de um homem, mas sua forma era pura escuridão. Meu coração apertou ao perceber o que estava vendo. Mais um monstro criado por mim. Chamei essa fera de Sombra. Ela não tinha outro nome, mas o que representava era desespero e morte. Na minha história, a sombra rondava os corredores de um hotel mal-assombrado, levando os moradores ao desespero e ao suicídio, antes que a equipe e os ghouls unissem forças para derrotar o demônio. Meus personagens trabalharam juntos para sobreviver, mas eu estava sozinho, e naquele momento, meu último resquício de esperança se foi, substituído por nada além de desespero vazio. A sombra não falou. Na verdade, não acredito que ele pudesse falar, a não ser para transmitir imagens de horror ao meu subconsciente. Mas ele levantou o que parecia ser seu braço, apontando na direção do quarto. Experiências de escape room assombradas. Não consegui mais desafiar a entidade e, em vez disso, segui suas instruções sem questionar, largando a garrafa de vodka e caminhando lentamente para o quarto para encarar o horror que havia dentro. O fim que a entidade aparentemente havia preparado para mim era simplesmente arrepiante, pois vi uma corda pré-preparada pendurada no teto, com uma cadeira estrategicamente posicionada abaixo dela. E finalmente eu entendi. A entidade não ia me matar. Ele queria que eu acabasse com a minha própria vida. Eu sabia que deveria lutar, mas todas as minhas forças estavam esgotadas. Polly nunca mais voltaria, e talvez a morte fosse a única maneira de me reunir com ela. Isso supondo que houvesse uma existência após esta vida, mas mesmo que não houvesse, a morte pelo menos me aliviaria da minha miséria e dor. Experiências de escape room assombradas. Não consegui ver outra saída naquele momento. Então decidi dar à entidade o que ela queria, subindo na cadeira e prendendo a corda em volta do meu pescoço machucado, enquanto a sombra observava silenciosamente da porta. Um flash vermelho aparecendo na escuridão, onde seus olhos deveriam estar. Parei por um instante, e meu último pensamento foi em Polly e em como eu sentia falta dela. Então chutei a cadeira debaixo de mim. O laço se apertou em volta do meu pescoço, e mais uma vez meu cérebro ficou sem oxigênio. Os reflexos se ativaram enquanto eu lutava contra a corda, mas o laço estava apertado demais. Comecei a desmanhar,
certo de que meu fim finalmente havia chegado. Mas, de repente, eu ouvi um estalo alto e então estava caindo, meu corpo batendo forte no chão. Houve outro período perdido na minha memória antes de eu me levantar, tossindo e cuspindo enquanto arrancava o laço do meu pescoço. Olhei para cima, atônito, percebendo que a corda realmente havia rompido. Por que isso aconteceu? A entidade não me queria morto? Ou seria mais um de seus truques de tortura? Eu ainda estava de joelhos, com lágrimas nos olhos, tomado pela dor. Mas então, eu ouvi uma voz suave e confortante me chamar. Uma voz que eu pensei que nunca mais ouviria. Ed, por favor, não chore. Vai ficar tudo bem. Olhei para a cama atônito, e lá estava ela, Polly, minha Polly. Ela estava debaixo das cobertas, não em plena saúde, mas ainda com o rosto corado, como naqueles dias melhores no hospício antes de seu declínio terminal. Fiquei impressionado com sua beleza. Meu coração partido encheu-se de paixões antigas, enquanto me lembrava de todas as memórias preciosas de todos aqueles anos. Imediatamente me levantei e fui até ela, pegando a mão que Polly me ofereceu, saboreando o calor familiar de sua palma. Usei a outra mão para gentilmente afastar seus cabelos lindos e olhei para seus expressivos olhos castanhos, meu coração derretendo enquanto lutava para falar. Polly, você não sabe o quanto eu senti falta de você. Ela sorriu gentilmente, apertando minha mão mais forte enquanto respondeu. Eu sei, Ed. Eu sei muito bem. Eu vi como você sofreu desde que eu morri. Sei que você está magoando meu amor, mas eu estou aqui para te dizer, isso tem que acabar. Balancei a cabeça confuso, não entendendo o que minha mulher estava dizendo. O que tem que acabar? O que você está fazendo consigo mesmo, Ed? A bebida, o isolamento, todo esse comportamento autodestrutivo. Não é isso que eu quero para você, Ed. Necessito que você processe a sua dor e siga adiante com sua vida. Ela pausou momentaneamente, me puxando para mais perto enquanto sussurrou no meu ouvido. Tudo o que aconteceu esta noite aconteceu por uma razão, ela explicou. Foi um inferno para você e eu sinto muito. Mas você precisa passar pela dor para chegar ao outro lado. Algo clicou dentro da minha cabeça e finalmente entendi. Meus olhos lacrimejaram enquanto as emoções me dominavam e eu me esforcei para balbuciar as palavras. Eu não quero deixar você ir, Polly. Eu sei que você não, Ed, mas você precisa. Você precisa se curar, escrever, viver a sua vida e ser feliz. Mas saiba que eu sempre te amarei, meu Ed. Eu também te amo, Polly, respondi. Minhas palavras pareciam tão inadequadas, mas segui minha declaração com um beijo, encontrando seus lábios macios pela última vez. Naquele último segundo, vi um toque de vermelho atrás de seus olhos castanhos, e com isso minha esposa desapareceu, deixando a cama vazia. Deveria ter sido devastador perdê-la novamente, mas mesmo assim senti uma estranha sensação de paz. Logo depois, saí do quarto passando pelos destroços causados pelas aparições anteriores da entidade, que agora percebi serem parte de um plano maior. Abri a porta da frente da cabana e saí, bem a tempo de ver o sol nascer no horizonte distante. E eu sentei na grama, saboreando o fato de ter sobrevivido para ver mais uma manhã. Aquela noite fatídica na cabana foi um ponto de virada para mim, e não olhei para trás desde então. Ainda sinto falta da Polly e penso nela todos os dias, mas levei a sério as últimas palavras da minha esposa, reconstruindo minha vida lenta, mas seguramente, me reconectando com minha família e amigos, procurando ajuda quando preciso e, claro, me curando através da escrita. Este é meu primeiro esforço desde a morte de Polly, e muitos acreditarão que é uma obra de ficção, mas posso garantir que não é o caso. Quanto à entidade, não posso dizer com certeza o que era. A princípio, pensei que estava sendo atormentado por um demônio, mas agora acho que pode ter sido meu anjo da guarda.
De qualquer forma, o que sofri naquela noite aconteceu por um motivo, para me dar o encerramento que eu tanto precisava. E alguns dirão que não falei com a Polly naquela noite. Dirão que a criatura estava apenas imitando minha esposa falecida com base nas minhas memórias. Mas eu conheço a minha Polly e tenho certeza de que ela encontrou uma maneira de se comunicar comigo do outro lado, entregando a mensagem que eu precisava ouvir para me recuperar do abismo. Para minha querida esposa, até nos encontrarmos novamente.